E vamos que vamos, turma! Seja muito bem-vindo ao aulão de Matemática e Raciocínio Lógico preparatório para o concurso do MP São Paulo a ser realizado em 2023 pela banca FGV. Estamos comemorando o 1000º vídeo do canal, eu estou muito feliz. E por incrível que pareça, acabei de me mudar para uma cidade no sul de Minas que se chama Lavras. É uma coincidência aí, é a primeira vez que eu estou gravando nesse estúdio. Show de bola, turma? Então, antes de mais nada, confira na descrição do vídeo o link do PDF e também do nosso curso preparatório para o concurso do MP São Paulo. Vamos começar! Numa pesquisa, verificou-se que 1000 pessoas usam os produtos A ou B. O produto B é usado por 400 pessoas e 160 pessoas usam os dois produtos ao mesmo tempo. Quantas pessoas usam somente o produto A? Muito bem, vamos fazer o nosso diagrama lógico. Então, temos conjunto A, conjunto B. Ele disse que tem interseção entre os dois. Sempre começamos pela interseção, que é 160, certo? 160 pessoas usam os dois produtos. Então, já coloco 160 aqui. Temos o seguinte, ele disse que 1000 pessoas usam os produtos A ou B. Então, somando a união dos dois conjuntos, nós vamos ter que ter 1000. Muito bem, o produto B é usado por 400 pessoas. Então, B nós temos 400. Eu sei que 400 menos 160, nós vamos ter 40, 240. Então, somente o produto B, nós temos 240, certo? 240 com a interseção 160, fecha 400. Muito bem, ele quer saber quantas pessoas usam somente o produto A. Muito bem, somente o produto B, perceba que nós temos 240. O produto B é usado por 400 pessoas. Somente o produto B nós temos 240. A gente tem que descontar a interseção. Eu até poderia chamar de cara, né? Os que usam somente o produto A, eu posso chamar de X. Lembrando que o A todo será o X com 160. Concorda comigo? Mas enfim, então somando x com 160 com 240, nós temos que tem que fechar 1000, né? Então, que é a união dos dois conjuntos. Então, o resultado tem que ser 1000. 160 com 240, nós temos 400. Então, aqui deu 400, está somando, passa subtraindo. Então, 1000 menos 400, nós vamos ter 600. Então, que usam somente o produto A, 600 pessoas, alternativa B, de boa questão. Professor, e se ele perguntasse quantas pessoas usam o produto A? Quantas usam o produto A? Não é a mesma coisa, atenção. Usam o produto A, nós temos que pegar que usam somente o produto A, que é x, e a interseção dos dois, que é 160. Então, nesse caso, A é x com 160. Somente o A é aquele x, certo? O A todo temos que somar o 160 junto com o x. Então, usam o produto A seria 600 com 160, que é 760. E olha que perigo, tem 760 ali na alternativa A. Tenha muita atenção em problemas envolvendo conjuntos, querido. Antônio pegou um táxi de uma empresa que oferecia a promoção divulgada no cartaz a seguir. Ao chegar ao seu destino, Antônio viu que o taxímetro marcava R$19. Ele então pediu ao motorista que desse uma volta no quarteirão e parasse no mesmo lugar. Depois disso, o taxímetro passou a marcar R$21. Assim, Antônio economizou
Muito bem, turma. Então nós temos o seguinte. Ao chegar ao seu destino, Antônio viu que o taxímetro marcava R$19. Então, ele iria pagar R$19, certo? Depois nós temos o seguinte, depois disso, o taxímetro passou a marcar R$21. Por que ele fez isso? Porque nós temos um desconto de 30% para corridas com valor acima de R$20, né? Então, vamos lá. Se o taxímetro passou a marcar 21, ele cai ali na promoção. Então, ele vai receber o desconto de 30%, né? Então, sobre R$21, que foi quanto o taxímetro passou a marcar. Muito bem, calculando 30%, que foi a porcentagem de desconto de R$21, nós vamos ter o seguinte, 30% é 30 sobre 100, de vezes 21. Então, temos cancelar esse zero com esse zero, 3 vezes 21, 63, sobre 10, 6,3. Deixando mais uma casa, porque nós precisamos da precisão em centésimos, afinal, centavos, né? Nós temos um desconto de R$6,30 sobre R$21. Então, ele vai pagar 21 menos 6,30. Então, 70 centavos foi para 7, com 14 vai dar 21, né? Então, ele paga R$14,70. Para saber quanto ele economizou, antes ele teria que pagar quanto? Antes dele dar aquela volta, né, ele teria que pagar R$19. Então, fazendo R$19 menos R$14,70, nós vamos ter 30 foi para 15, está faltando 4. Então, na realidade, né, nós vamos ter que ele economizou R$4,30. A alternativa, portanto, correta D, de dedicação. É claro que a gente poderia também resolver a questão utilizando a fórmula do desconto. Então, o fator do desconto é 1 menos P em decimal, certo? P referente à porcentagem, que se é 30%, o nosso P seria de 0,3. Então, fazendo 1 menos 0,3, então aqui nós temos o fator de desconto, vezes, está sofrendo desconto é R$21, né? Então, nós vamos ter 1 menos 0,3 é 0,7 vezes 21. Aí, de cara, a gente já vai encontrar aqui os R$14,70, né? Então, quanto ele economizou, a gente faz ao final. 19 menos 14,70, R$4,30. Então, aqui é utilizando a fórmula do desconto percentual. Show de bola? Vamos seguir. Em certa quinta-feira, o gerente de uma loja pediu ao seu funcionário para, com sua calculadora, multiplicar os preços de todos os produtos por 0,78, pois o dia seguinte seria a sexta-feira dos descontos. O desconto que a loja estava oferecendo era de... Muito bem, turma. Eu poderia pensar inicialmente em um produto custando, por exemplo, R$100. Então, R$100 vezes... Então, nós temos que multiplicar por 0,78. Nós vamos ter 100 vezes 0,78. Então, eu ando duas casas para a direita para multiplicar por 100, né? Nós vamos chegar em 78. Agora, para saber de quanto foi o desconto, é só pegar 100 e diminuir 78. Nós vamos encontrar 22. Ou seja, nós temos um desconto, portanto, de 22%. Concorda comigo? 22 em 100 é 22%. Então, a resposta D, de dedicação. Eu poderia, sem problema nenhum, pensar no fator de desconto. Nós temos pela fórmula do desconto, o fator é 1 menos P, vezes o valor que está sofrendo o desconto. Então, nesse caso, nós temos 0,78, que é o fator. 1 menos quanto dá 0,78? Ora, é 1 menos 0,22, certo? Se eu fizer 1 menos 0,78,
nós vamos encontrar 0,22. Portanto, o nosso P é 0,22. 0,22 na forma percentual, nós sabemos que é 22%. É só a gente multiplicar o decimal por 100 e colocar o símbolo de porcento. Muito bem, duas formas da gente resolver a mesma questão. Logo, temos que o desconto que a loja estava oferecendo era de 22% conferindo. Espero que você tenha entendido. FGV 2023, questão bem recente, é dada a afirmativa. Se o cliente pagou, então não é devedor. Para cada uma das três afirmativas a seguir, assinale V se a afirmativa for logicamente equivalente à afirmativa dada e F se a afirmativa não for logicamente equivalente à afirmativa dada. As afirmativas 1, 2 e 3 são, respectivamente... Muito bem, queridos, nós temos uma estrutura lógica composta pelo conectivo se, então, é a estrutura da condicional. O cliente pagou, eu vou chamar essa proposição simples de P. O cliente não é devedor, eu vou chamar de Q. Então, nós temos se P, então Q. Muito bem, a equivalência da condicional, eu já anoto aqui que ele utilizou conectivo se, então, em todas. Portanto, turma, nós temos que transformar a condicional em outra condicional utilizando a equivalência. Utilizando a equivalência da condicional, nós temos que utilizar o inverte negando tudo. Então, nós vamos colocar Q e P e vamos negar em seguida. Vai ficar se Q, então não P. Muito bem, reescrevendo a frase, nós vamos ter se o cliente... Nós vamos negar a segunda. A segunda é não é devedor. A negação de não é devedor fica é devedor. Só a gente retirar o não antes do verbo. Se o cliente é devedor, então, agora nós vamos negar a primeira. A negação da primeira, nós temos o cliente pagou. Só a gente colocar o não antes do verbo. Então, não pagou. Então, com uma outra condicional, só há essa maneira da gente fazer a equivalência, certo? E nós só temos a terceira afirmativa, que representa o que a gente acabou de ilustrar. Se o cliente é devedor, então não pagou. Vê somente para ela. Então, as demais nós vamos ter F. F, F, V, respectivamente, alternativa C, de ciência exata. Muito bem, turma. Eu até poderia escrever também as afirmativas na linguagem da lógica proposicional. Então, a primeira nós temos se o cliente não pagou. O cliente pagou, eu chamei de P. O cliente não pagou, portanto, vai ser não P. Se o cliente não pagou, então é devedor. Não é devedor, é que é devedor. Então, portanto, é a negação, não que. Na 2, nós temos se o cliente não é devedor, a proposição que, então pagou. Pagou nós chamamos de P. E na terceira nós temos o cliente é devedor. Se o cliente é devedor, nós temos aqui a proposição não que, a negação de que, então não pagou. Se pagou é P, não pagou é não P. Conferindo, certo? A equivalência que a gente tem da condicional é se não que, então não P. É a única equivalência à terceira. Gabarito conferindo FFV. Na operação de multiplicação abaixo, cada letra representa um algarismo, letras diferentes representam algarismos diferentes, e C não pode ser zero. O valor de A mais B mais C é igual a... Muito bem, turma, vamos listar
os primeiros múltiplos naturais de 4, nós precisamos dos 10 algarismos. Então, nós vamos ter 4 vezes 0, depois vezes 1, 4 vezes 2, vezes 3, 4, 5, 6, 7, 8 e, por último, 9. Então, nós temos o seguinte. 4 vezes 0, nós sabemos que é 0. 4 vezes 1, 4. Vezes 2, 8. Agora só ir de 4 em 4, né? 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 e 36. Então, nós temos 4 vezes o valor de B, temos 8. Ora, terminando em 8, temos vezes 7, 4 vezes 7 e 4 vezes 2. Muito bem, se for 4 vezes 2, o valor do B for 2, a gente teria 4 vezes 2, 8, e depois a gente tem 4 vezes 5, que daria 20, aqui seria 0, e a gente subiria 2. Como o C não pode ser 0, não pode ser, o B não pode ser 2, concorda comigo? Então, o B só pode ser 7. Então, nós vamos ter 7 vezes 4 inicialmente. 4 vezes 7 dá 28, vai 2, depois a gente tem ali o 5. Agora temos 4 vezes 5 é 20, com 2 temos 22. Então, vai 2. E agora a gente consegue descobrir quem é aquele A. O C, ele vale quanto? O C nós já descobrimos que ele vale 2. Então, aqui só pode ser 2. Muito bem, por último temos 4 vezes A e temos 2 e na frente o próprio A. Lembrando que eu tenho que somar 2 ainda, certo? Então, vamos lá. Será que é 4 vezes 5? Com 2 na dezena, temos 4 vezes 5, vezes 6 e vezes 7, né? 4 vezes 5 a gente teria 20. 20 com 2 teríamos 22. E aqui o A seria 5 e aqui o A seria 2. Não pode acontecer isso. Concorda comigo? Tem que ser o mesmo valor de A. 4 vezes 6, 4 vezes 6 a gente tem 24. 24 com 2 temos 26. Aqui em cima o A seria 6 e aqui embaixo também. Então só pode ser 4 vezes 6, concorda comigo? Então descobrimos já que o A vale 6. Só por exceção, a gente teria também o 4 vezes 7, se a gente fosse testar. 4 vezes 7 dá 28, com 2, 30. E eu tenho 2 ali, né? Já não seria o 7 também, só para verificar. Então, de fato, A vale 6. Então, vamos substituir aqui. Nós temos 6. E agora nós já encontramos os números solicitados. Vamos lá. O A vale 6. O A é igual a 6. O valor de B, nós vamos ter que somar, né? O valor de B é 7. Aqui está o B. E o valor de C, nós temos 2. O C. Aqui nessas posições. Somando tudo, nós temos 6 com 7, 13, com 2, 15. Alternativa, portanto, C, de ciência exata. Se você fizer 4 vezes 657, de fato você vai encontrar 2.628. Show de bola? Vamos para a próxima questão. Observe as regularidades da sequência a seguir. Ele quer a soma do oitavo e 10º termos dessa sequência. Então vamos escrevê-la. Nós temos 7, 14, 12, 24, 22, 44, 42. Ele quer a soma do oitavo com o 10º. Muito bem, nós estamos em qual termo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui é o oitavo termo, nono termo, 10º termo. Então, ele quer a soma do oitavo com o 10º. Muito bem, queridos, vamos lá.
Show de bola, de 7 para 14. A gente está dobrando, ou ainda eu posso somar 7 também. Vamos continuar a análise. De 14 para 12, agora eu estou diminuindo 2. Depois de 12 para 24, posso pensar no dobro, né? Então, 12 vezes 2 dá 24. 24, agora eu diminuo 2. Então, ficou fácil. Primeiro, a gente vai dobrar o número e depois a gente vai diminuir 2. Então, 12 agora a gente dobra, sempre nessa ordem, depois diminui 2. Então, temos 22 vezes 2, 44, menos 2, 42. Agora, vezes 2. 42 vezes 2, temos 84. Agora, nós vamos diminuir 2. 84 menos 2, nós temos 82. Agora, nós vamos dobrar. Então, 82 vezes 2, nós vamos ter 164. Então, fazendo a soma solicitada, né? Ele quer a soma do oitavo, esse aqui é o oitavo, A8, aqui é o A9 e aqui é o A10. Então, somando, nós vamos ter 164 com 84, que vai dar 8, 14 vai 1, 2, 248, alternativa aí de exata. Neuza trabalha em uma fábrica, mas almoça fora. Certo dia, o relógio do ponto da fábrica registrou no cartão de Neuza. Nesse dia, Neuza permaneceu na fábrica. Muito bem, turma. Então, nós temos 2 intervalos de tempo de entrada e saída. Então, nós vamos encontrar qual foi o tempo total, diminuindo da saída à entrada, né? Nós temos o seguinte, então, às 12 horas e 8 minutos, vamos diminuir às 7 horas e 56 minutos. E nós vamos ter qual foi o tempo até então que ela permaneceu. 8 menos 6, nós vamos ter 2. 0 menos 5 não dá, pegamos emprestado. E nesse caso, muito cuidado, porque nós vamos pegar emprestado da hora. Nós vamos pegar 1 hora emprestado, então aqui vai ficar valendo 1. E 1 hora possui 60 minutos. Como é 60 minutos, concorda comigo que aqui fica valendo 6, né? 6 menos 5 nós vamos ter 1. Hora embaixo de hora, 11 menos 7 dá 4. Então, inicialmente, temos 4 horas e 12 minutos. Agora, no próximo intervalo, temos às 17 horas e 42 minutos. A saída e a entrada, 13 horas e 16 minutos. Diminuindo, nós vamos ter o seguinte, 2 menos 6 não dá, pegamos emprestado aqui 3. Esse fica valendo 12, 12 menos 6 dá 6, 3 menos 1 dá 2, hora embaixo de hora, 17 menos 13 nós vamos ter 4. Então temos ao total 4 horas e 12 minutos do primeiro intervalo, do segundo 4 horas e 26 minutos. Somando tudo, temos 8 horas e 38 minutos. Alternativa, portanto, E de exata. A tabela a seguir mostra o número de funcionários de uma empresa por sexo e por nível de escolaridade. O valor de y menos x é. Muito bem, turma, vamos pensar um pouco. De início, nós temos que preencher aqueles espaços, né? Nós vamos ter homens, fecha no total 45. Nós já temos 20. Então, 45 menos 20 está faltando para a gente 25 ali para fechar 45. Então, sem nível superior, já descobrimos que é 25. Muito bem. Agora nós temos também o seguinte. O total de homens com o total de mulheres dá o total de pessoas envolvidas, que é 100. Né? Então, pegando 100 menos 45, descontando os homens, o resultado será o número de mulheres. Então, aqui nós vamos ter 55. Então, esse é o número de mulheres. Agora, vamos preencher o último espaço que está faltando. Nós sabemos que com nível superior ou sem nível superior, deve fechar total de 100.
Então está faltando 30, certo? 100 menos 70 dá 30. Agora ficou fácil. Para acharmos o x, como na linha deve fechar 30, com o nível superior nós temos 20 homens, então está faltando com o nível superior 10 mulheres. Em seguida nós temos 100 nível superior, 70 no total, já temos 25. Então 5 foi para 30, 45 vai para 70, né? Então nós vamos ter 45, que é o y que a gente está procurando. Então o valor de y menos x que ele está solicitando, o y é 45 menos o x, que é 10, então nós vamos ter 35 no total. 35 alternativa D de dedicação. Considere que as seguintes afirmações são verdadeiras. Todo cientista é inteligente. Algum cientista é vaidoso. Sendo assim, qual das afirmações seguintes é necessariamente verdadeira? Muito bem, turma, nós temos duas premissas e vamos fazer uma conclusão. Temos aqui um silogismo. Como nós temos proposições categóricas, vamos resolver a questão por diagramas lógicos. Nós temos todo cientista é inteligente. Então nós temos que o conjunto dos cientistas está dentro do conjunto dos inteligentes. Então o conjunto dos cientistas está dentro do conjunto dos inteligentes. Depois temos algum cientista é vaidoso. Então, algum cientista é vaidoso. Então, nós temos interseção entre os vaidosos e os cientistas. Muito bem, ele quer saber qual das afirmações seguintes é necessariamente verdadeira. Vamos por eliminação. Algum cientista vaidoso não é inteligente. Muito bem, nós sabemos que todo cientista é inteligente. Então, não há essa exceção. Algum cientista vaidoso não é inteligente. Todo cientista é inteligente. Então, podemos eliminar a letra A. Letra B. Algum cientista inteligente é vaidoso. Muito bem, nós temos o seguinte: aquele cientista é também inteligente, afinal, todo cientista é inteligente. Ele é também vaidoso. Então, nós temos algum cientista inteligente que é vaidoso. Correta. A alternativa B é o gabarito da questão. Vamos analisar as demais afirmações. Letra C. Algum cientista não vaidoso não é inteligente. Ora, todo cientista é inteligente, não há exceção. Então, não temos algum cientista não vaidoso que não é inteligente. Então, não podemos afirmar isso. Afinal, qualquer cientista é inteligente. Muito bem, letra D. Todo cientista vaidoso não é inteligente. Já podemos eliminar porque todo cientista, independente dele ser vaidoso ou não, ele é inteligente. É qualquer cientista que é inteligente. Concorda comigo? Letra E. Todo cientista inteligente é vaidoso. Ele disse que algum cientista é vaidoso e sabemos que todo cientista é inteligente. Então, nós podemos afirmar que algum cientista inteligente é vaidoso. Eu não posso dizer que todo cientista inteligente é vaidoso. Muito bem, então, conferindo a alternativa B de boa questão. Em uma loja de tecidos, quando uma medida é dada como sendo x centímetros, isso significa que o seu valor é no mínimo x menos meio centímetros e no máximo x mais meio centímetros. Suponha que nessa loja foi dito que um pedaço de tecido retangular media 10 centímetros de largura por 15 centímetros de comprimento. A área mínima em centímetros quadrados desse pedaço de tecido é... Muito bem, turma. O enunciado pode ter te deixado um pouco confuso, mas na realidade a questão é bem simples. Olha só. Ele disse que uma medida, quando ela é dada em centímetros, x centímetros, isso significa que o seu valor é no mínimo x menos meio
e no máximo x mais meio centímetro. Então, se a gente pensar em 10, por exemplo, se eu tenho 10, no mínimo eu teria 9,5 e no máximo eu teria 10,5. Vamos considerar ali um erro de medição, certo? Então, nós temos meio centímetro abaixo ou meio centímetro acima do valor em questão. Nesse caso, ele quer o seguinte: a área mínima de um tecido retangular, ou seja, a área do retângulo, que é comprimento vezes largura, 10 centímetros de largura por 15 centímetros de comprimento. Se é a área mínima, nós vamos considerar o valor mínimo da medida em centímetros. E o valor mínimo, a gente considera aquele valor menos meio. Então, na largura, nós vamos ter 10 menos meio, nós vamos ter 9,5. E no comprimento, nós vamos ter 15 menos meio. Nesse caso, nós vamos ter 14,5 centímetros. Então, nesse caso, nós vamos multiplicar 9,5 vezes 14,5. Só multiplicar as duas dimensões. Fazendo 14,5 vezes 9,5, nós vamos ter 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 4, 20 com 2, 22, vai 2. 5 vezes 1, 5 com 2, 7. Saltamos uma casa, 9 vezes 5, 45, vai 4. 9 vezes 4, 36, com 4, 40, vai 4. 9 vezes 1, 9, com 4, 13. Somando tudo, nós vamos ter 5, 7, 7, 3, 1. Como eu tenho duas casas decimais, então vamos colocar aqui duas casas decimais e acrescentar a vírgula. 137,75 centímetros quadrados. E nós temos a alternativa correspondente C, de ciência exata. Uma caixa com o formato de um paralelepípedo tem dimensões iguais a 25 centímetros, 36 centímetros e 20 centímetros. A capacidade volumétrica dessa caixa em litros é. Muito bem, turma. Nós temos ali que calcular inicialmente o volume daquela caixa, certo? Nós vamos encontrar o volume em centímetros cúbicos. Como nós temos um paralelepípedo, o volume daquela caixa é só a gente multiplicar comprimento vezes largura vezes altura. Então é só multiplicar as três dimensões dadas. Então, multiplicando tudo, nós vamos ter. Aqui eu prefiro fazer 25 vezes 20 primeiramente. 2 vezes 25 dá 50. Então, seguido de um zero, nós vamos ter 500. Agora é só fazer 36 vezes 500. Então, nós vamos ter 0, 0, 30. Saltamos uma casa, 0, 0, 15. Somando tudo, nós temos 0, 0, 0, 8, 1. Então, nós temos 18.000 centímetros cúbicos. Lembre-se, se eu multipliquei centímetro vezes centímetro vezes centímetro, nós temos centímetros cúbicos. Muito cuidado. Agora nós precisamos saber. O volume de 1 centímetro cúbico é equivalente a 1 mililitro. Tudo bem, turma? Então, nós vamos ter o equivalente à capacidade de 18.000 mililitros. Muito bem, já temos a capacidade em mililitros, agora precisamos encontrar a capacidade em litros. Nós sabemos que 1 litro equivale a 1.000 mililitros. Então, para passar de mililitros para litros, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir por 1.000, concorda comigo? Então, vamos dividir por 1.000. É só andarmos 1, 2, 3 casas para a esquerda. Então, nós vamos ter 18 litros. Alternativa, portanto, B, de boa questão. Uma caixa no formato de um paralelepípedo tem volume igual a 1.250 centímetros cúbicos. O volume dessa caixa em litros é. Muito bem, se o volume é igual a 1.250 centímetros cúbicos,
nós sabemos que 1 centímetro cúbico equivale à capacidade de 1 mililitro. Então, nós vamos ter 1.250 mililitros. É só trocarmos ali o centímetro cúbico por mililitro. Muito bem, como 1 litro possui 1.000 mililitros, agora é só a gente dividir por 1.000. Então, vamos fazer isso aqui. Dividir por 1.000 é só a gente andar 1, 2, 3 casas para a esquerda. Então, ficamos com 1,25. 1,25 litro, alternativa, portanto, alternativa B, de boa questão. As cidades A, B, C e D estão conectadas por estradas e a tabela a seguir mostra as distâncias rodoviárias em quilômetros entre duas quaisquer delas. Carlos, Lucas e Mateus viajaram com seus carros de A até C por caminhos diferentes. Carlos foi direto de A até C, Lucas foi de A até B e depois de B até C, e Mateus foi de A até D e, em seguida, de D até C. É correto concluir que... Muito bem, turma. Inicialmente, vamos ver quanto cada um dos envolvidos percorreu. Inicialmente, vamos fazer para Carlos. Então, o Carlos ele foi direto de A até C. Então, ele foi de A até C. Então, é só fazer a interseção agora. Então, aqui eu fui de A até C. Então, a coluna interseção com a linha, nós temos 63, né? Então, o Carlos percorreu 63 quilômetros. Depois, nós temos Lucas. Ele foi de A até B. De A até B, nós vamos ter 44, né? E depois de B até C. Então, agora ele está em B e foi até C. Então, nesse caso, 32. Então, ao todo, 44 mais 32, é só somar, nós vamos ter 76 quilômetros. Depois temos, ao final, para Mateus, nós vamos ter, foi de A até D, de A até D, 20 quilômetros. Em seguida, de D até C. De D, então, até C. De D a C, nós vamos ter 52. 20 com 52, nós vamos ter 72 quilômetros. Muito bem, letra A, é correto concluir que Lucas percorreu 3 quilômetros a mais que Carlos. O Lucas, ele percorreu quanto? 76 quilômetros, né? E o Carlos, ele percorreu 63. Na realidade, né, o Lucas ele percorreu 13 quilômetros a mais. Né? Se eu pegar 63 e somar 13, nós vamos obter 76 e não 3. Né? Então, a letra A está incorreta. Podemos eliminar. Letra B. Carlos percorreu 11 quilômetros a menos que Mateus. O Carlos ele percorreu 63 e o Mateus ele percorreu 72. Então, é claro. Então, o Carlos, ele percorreu quantos quilômetros a menos? 72 menos 63, nós vamos obter 9, né? Então, ele percorreu 9, não 11. Então, também está incorreta. Lá na letra C, Mateus percorreu 4 quilômetros a menos que Lucas. O Mateus, ele percorreu 72. O Lucas percorreu 76. Então, de fato, né, o Mateus ele percorreu 4 quilômetros a menos. 76 menos 72 dá 4 quilômetros, então, de fato. Então, correta a alternativa, portanto, C, de ciência exata. Vamos analisar as demais. D. 2 deles percorreram a mesma distância. Não, a gente não teve ninguém que percorreu a mesma distância. Todos percorreram distâncias diferentes. Os 3 percorreram um total de 201 quilômetros.
teria que somar para ver qual o total que eles percorreram, né? Então tem que pegar 63 com 76 com 72. 3 com 6 dá 9, com 2, 11, vai 1. 1 com 6, 7, com 7, 14, com 7, 21. Então, ao total, os três percorreram na realidade a 211 quilômetros, né? E não 201. Incorreta também. Conferindo, turma, a alternativa correta C, de ciência exata. Sobre três grandezas x, y e z, sabe-se que x e y são diretamente proporcionais e que x e z são inversamente proporcionais. Sabe-se também que, quando x é igual a 8, tem-se y igual a 12 e z igual a 9. Quando z é igual a 4, qual o valor de y? Pause o vídeo e tente resolver antes. Uma questão envolvendo grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Vamos relembrar da definição. Você pode se lembrar lá da regra de 3. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando uma aumenta, a outra também aumenta proporcionalmente. Mas aqui a gente precisa da definição formal, certo? Significa o seguinte, turma. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre elas é uma constante. E essa constante eu posso chamar de K. E as grandezas são inversamente proporcionais. Lembre-se que razão é divisão. Qual é o inverso da divisão? A multiplicação. Então, aqui nesse caso, o produto é vezes, certo? Entre as duas grandezas envolvidas é uma constante que eu posso chamar. Agora eu vou utilizar outra letra, eu vou chamar de C. Muito bem, isso aqui vai ajudar bastante a resolver a questão. Ele disse que x e y são diretamente proporcionais. Se o x e o y são diretamente proporcionais, então a razão é constante. Então, se eu fizer x sobre y, eu vou ter uma razão constante k. E nós temos também que x e z são inversamente proporcionais. Ah, professor, então se são inversamente proporcionais, o produto agora é constante. Então, se eu multiplicar o x e o z, eu vou obter uma constante c. Teve uma aluna do curso que ela disse o seguinte: professor, eu lembro que quando as grandezas são diretamente proporcionais, eu lembro da multiplicação. E inversamente proporcionais, eu lembro da divisão. Nesse caso, se você utilizar essa ideia, que a gente aplica lá na técnica da divisão em partes proporcionais, certo? Aí a gente usa esse fato mesmo. Então, poderia pensar, diretamente proporcionais, multiplicação. Então, nesse caso, seria o fato de eu multiplicar cruzado aqui, olha só. Então, eu tenho que o x ele é igual ao y vezes k. Daí eu posso pensar na multiplicação sem problema nenhum. Nesse caso, eu multiplico, né, pela constante. E x e z, como são inversamente proporcionais, então é só pensar na divisão. Então, eu pego a constante, o z está multiplicando, ele passa dividindo. Então, daria para resolver dessa forma também. Mas eu vou resolver aplicando diretamente a definição. Tudo bem, turma? Então, vamos lá. Então, é bem simples na realidade. Nós vamos ter o seguinte. Então, ele disse que quando o x é igual a 8, o y é 12 e o z é igual a 9. Então, trocando o x por 8, nós vamos ter o y sendo 12. Isso aqui será a constante k, certo? Eu substituí aqui na primeira razão. Aqui no produto, nós temos o seguinte. Quando o x vale 8, então se o x é 8, o produto é vezes, né, turma? Então aqui eu vou multiplicar. O z é igual a 9. Então, substituindo o z por 9, eu tenho a constante c. Então, é claro, nós vamos ter o seguinte, 8 sobre 12 eu posso simplificar diretamente para já obter a constante, nem precisa multiplicar cruzado, né? Enfim. Então, 8 dá para dividir por 4, 12 também. 8 por 4 nós vamos ter 2, 12 por 4 temos 3.
Então, essa é a nossa constante K. Então, eu tenho aqui a constante K sendo 2/3 e o C é 8 vezes 9, que é 72. Então, temos a outra constante. Agora ficou fácil, turma. Nós sabemos que o x sobre o y sempre será 2/3. Então, se eu pegar o x e dividir por y, sempre eu encontro 2/3. E se eu pegar o x e multiplicar pelo z, eu sempre vou encontrar 72, que é a constante. Ora, se ele quer saber quando z é igual a 4, qual o valor de y, vamos lá. Se o z vale 4, o z eu tenho aqui nessa relação à direita. Então, x vezes 4 é igual a 72. O 4 está multiplicando, vai passar dividindo. 72 dividido por 4, nós vamos ter 36/18. Agora, se eu sei que o x é 18, cuidado porque ele não pede o x, né? Até eu tenho lá 18 nas alternativas. Muito cuidado, ele perguntou o valor de y, querido. Então, vamos lá. Trocando aqui na razão que o x é 18, então, substituindo, nós vamos ter 18, multiplicando cruzado, ficou 2y é igual a 3 vezes 18. Aquele 2 que está multiplicando, eu já posso passar dividindo, né? Fica fácil que eu simplifico aqui. 18 por 2 dá 9. E 3 vezes 9, agora sim, é o y. 3 vezes 9, 27. Alternativa C, de ciência exata. Espero que você tenha entendido. Tente fazer a questão agora sem a minha ajuda. Volte aí e resolva novamente a questão. Em certo país X, o tempo é marcado de forma diferente da nossa. No país X, cada dia possui 20 horas, representadas por 20h, e cada hora possui 100 minutos, representados por 100 min. Nesse país, o intervalo de tempo correspondente a 7 horas e 75 minutos é equivalente ao nosso sistema A. Muito bem, turma, vamos pensar um pouco. Inicialmente, nós sabemos que no país X, cada dia possui 20 horas e cada hora possui 100 minutos. Então, se cada hora possui 100 minutos, já vamos passar tudo para minutos, porque afinal depois eu vou ter 7 horas e 75 minutos. Né? Inicialmente, nós vamos ter aquelas 20 horas. Naquele país, eu tenho que multiplicar por 100, porque cada hora possui 100 minutos. Então, inicialmente, 20 vezes 100, 2 seguido de 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros, temos 2.000 minutos lá naquele país. Então, eu sei que 20 horas correspondem a 2.000 minutos naquele país. Então, 2.000 minutos é o equivalente para a gente a quantos minutos na realidade? Ora, no nosso sistema, nós sabemos que um dia possui 24 horas, que eu vou deixar aqui com H minúsculo, só para a gente diferenciar do H maiúsculo naquele país, né? Então, 24 horas, e em nosso sistema nós temos que cada hora possui 60 minutos. Então, aqui nós vamos ter que multiplicar 24 vezes 60. 120 com 24, nós vamos ter 144 seguido de um zero. Então, um dia para a gente corresponde, na realidade, a 1.440 minutos. Então, agora nós temos 7 horas e 75 minutos. Naquele país, às 7 horas e 75 minutos, vamos ter 7 horas vezes, cada hora possui 100 minutos lá, né? Então aqui nós vamos ter 700 minutos. Obviamente eu tenho que adicionar os 75. Então aqui nós vamos ter 775 minutos.
Então, 775 minutos naquele país, para a gente, equivale a um tempo de x minutos. Diminuindo o tempo naquele país, aqui nós vamos ter que o tempo também vai diminuir em nosso sistema. São grandezas que são diretamente proporcionais. Então, é só a gente multiplicar cruzado. Então, eu fiquei com 2000x, que é igual a 775 vezes 1440. Então, x será 775 vezes 1440, isso dividido por 2.000. E aqui eu aconselho você fazer a simplificação. Inicialmente, eu posso cancelar esse zero com esse zero. E eu posso dividir agora 144 e 20, tudo por 2, né? São pares. 144 por 2 vai dar 72. 20 por 2 vai dar 10. Ops, na realidade é 2.000, né? Acabei esquecendo de um zero. Então eu teria 200, certo? 200 por 2, a gente teria 100. Certo? Então, simplificando 200 por 2, temos 100. Muito bem. Agora, multiplicando, temos 775 vezes 72, 10, vai 1, 14, 15, vai 1, 14, 15. Saltamos uma casa, 7 vezes 5, 35, vai 3, 7 vezes 7, 49, com 3, nós temos 52, vai 5. 7 vezes 7, 49, com 5, 54. Somando tudo, nós temos 0, 10, vai 1, 6, 8, 5, 5. Então, temos 55.800 e eu vou dividir isso por 100. Eu posso cancelar 1, 2 zeros, 1, 2 zeros, então ficamos com 558 minutos. Isso em nosso sistema. Então, vamos passar agora para horas também. Então, nós vamos ter 558, que o tempo está dado em minutos. Eu vou passar para horas e minutos. Então, eu sei que uma hora possui 60 minutos. Então, nosso quociente será dado em horas e o resto em minutos. Quantas vezes o 60 cabe, 55 é menor, no 558? 9 vezes 60, 9 vezes 6 dá 54, então aqui dá 540. O resto é 18. E eu paro por aqui, certo, turma? O resto é dado em minutos, né? 9 horas, nós vamos ter 540 minutos, para 558 ainda tem o 18, né, de resto. Então, nós temos 9 horas e 18 minutos, portanto, a alternativa correta, alternativa C, de ciência exata. Um hectare corresponde a 10.000 metros quadrados e um alqueire goiano corresponde a 48.400 metros quadrados. Uma área de 3 alqueires goianos e meio corresponde em hectares a aproximadamente. Muito bem, nós temos que 1 hectare corresponde a 10.000 metros quadrados. Vamos anotar isso aqui. O símbolo do hectare, nós temos um hec, H, are. 1 hectare é o símbolo HA, corresponde a 10.000 metros quadrados. Um alqueire goiano corresponde a 48.400 metros quadrados. Muito bem, ele quer saber uma área de 3 alqueires goianos e meio. Então, vamos colocar aqui 3,5 alqueires. Então, para passar de alqueires para metros quadrados, inicialmente, fica bem fácil, né? Nesse caso, é só a gente multiplicar por 48.400. Então, vamos fazer isso aqui. Multiplicando 48.400 por 3,5, nós temos 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 4, 20, vai 2,
5 vezes 8, 40, com 2, 42, vai 4. 5 vezes 4, 20, com 4, 24. Saltamos uma casa. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 8, nós temos 24, com 25, vai 2. 3 vezes 4, 12, com 2, 14. Somando tudo, nós vamos ter 0, 0, 0, 4, 9, 6, 1. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então, nós temos 16.940. Nesse caso, nós passamos para metros quadrados. Aliás, 169.400, né? 169.400 metros quadrados. Como eu sei que um hectare corresponde a 10.000 metros quadrados, para passar para hectares, de metros quadrados para hectares, nós vamos dividir. Para 10.000 eu chegar em 1, eu divido por 10.000. Dividindo agora por 10.000, nós vamos passar para hectares. Dividir por 10.000 é só a gente andar 1, 2, 3, 4 casas com a vírgula para a esquerda. Andei 1, 2, 3, 4. Então, nós vamos encontrar ali 16,94. Agora nós passamos para hectares, que é aproximadamente, o símbolo do aproximado, 17, certo? Então, aproximadamente 17 hectares, alternativa A de aprovação. Considere a sentença a seguir. Se nasci em Rondônia ou Roraima, então sou brasileiro? Assinale a opção que apresenta uma sentença logicamente equivalente à sentença dada. Muito bem, então vamos fazer a equivalência lógica da estrutura condicional. Principal conectivo que nós vamos destacar, conectivo se então. Se nasci em Rondônia, eu vou chamar essa proposição simples de P. Ou nasci em Roraima, eu vou chamar essa proposição agora de Q. Temos aqui uma disjunção, conectivo ou de início, certo? Esse é o nosso antecedente. Então, sou brasileiro, eu vou chamar essa proposição de R. Muito bem, então nós vamos ter que fazer a equivalência da condicional. E eu tenho o seguinte: se P ou Q, então R, nós vamos fazer a equivalência utilizando uma condicional, certo? Porque utilizando uma condicional em todas as alternativas, o conectivo usado é o conectivo se então. Então, nós vamos fazer a equivalência da condicional em uma outra condicional. Nesse caso, vamos utilizar o inverte negando tudo. Então, vamos colocar a segunda, vai ficar não R, aqui em primeiro lugar. Então, ficou se não R, então não. Agora, negamos a primeira. A negação de P ou Q. Muito bem, então nós temos que fazer a negação ainda aqui da disjunção. A negação da disjunção, nós fazemos negando tudo e trocando o ou pelo e. Muito bem, turma, então vamos escrever agora, passando para a linguagem escrita, nós temos a negação de R. A negação de R, então, vai ficar da seguinte forma. R é sou brasileiro. Então, vai ficar se, nosso antecedente é a negação de R, se não sou brasileiro, então, agora fazemos a negação de P, a proposição P, nasci em Rondônia. A negação fica não nasci em Rondônia e não nasci em Roraima. Eu poderia dizer também nem em Roraima, certo? Ao invés de escrever e não nasci em Roraima, eu poderia usar nem em Roraima. Dá na mesma, concorda comigo? Então, nós temos aqui a alternativa correspondente, se não sou brasileiro, então
nascer em Rondônia nem em Roraima. Alternativa D, de dedicação. Confira agora mesmo o nosso curso de Matemática e Raciocínio Lógico para o concurso do MP São Paulo. Então, o curso ele está atualizado, tem aulas teóricas com material em PDF e também nós temos as questões de 2022 da banca FGV. É um curso bastante atualizado, ideal para você gabaritar matemática e raciocínio lógico no concurso do MP São Paulo. Nós temos também o espaço voltado para tirar dúvidas diretamente comigo. Eu tenho 3 dias da semana que eu respondo a galera lá do nosso curso, beleza?